que gera ou muita repulsa ou muito interesse, né? Dentro da escatologia, né? Na verdade, a escatologia, a doutrina do fim dos tempos, né? Isso que escatologia significa, né? Ela sempre gera muito interesse ou muito medo, e em alguns pontos a escatologia gera um pouco de repulsa para algumas pessoas, um certo medo até. E quando a gente fala de anticristo, né? Aquilo que a Bíblia chama de o homem do pecado, num sentido muito singular, né? Não que todos nós não sejamos pecadores, mas nesse caso você tem uma classificação, ele é o anti-homem, né? Ele é uma espécie de homem às avessas do que diz respeito àquilo que Deus projetou para a humanidade, né? E ele representa de uma maneira muito crua, né? Tudo aquilo que Jesus é às avessas, né? Essa é a ideia, né, do anticristo, essa ideia de mostrar uma realidade espelhada, né? Mas espelhada no sentido de ser negativa, de ser a antítese, né? O contrário de tudo aquilo que de fato o Senhor Jesus é, né? Então, o ponto todo é que quando a gente vai falar, quando a gente coloca esse assunto na mesa, né, você tem de imediato ou alguma repulsa meio que causada por medo do assunto, né? Ou um interesse que às vezes é um pouco extraordinário demais, um pouco intenso demais, né? Eu creio que o que Deus nos pede é que nós não caminhemos nem numa direção nem em outra, nem que a gente se afaste do assunto, porque ele é um assunto difícil, de fato, um assunto de alguma forma desconfortável até de lidar, porque diz respeito a um período de muito sofrimento, de muito erro, de um avanço sem precedentes da malignidade. Por outro lado, é necessário que a gente se interesse no sentido de compreender o que isso significa para a gente, de fato, né? Como é que esse assunto se encaixa dentro do todo da revelação do nosso Deus para nós? Vamos lembrar que a revelação a revelação bíblica, né? A palavra revelada, a palavra dada, ela é um testamento de um Deus que ama a sua criatura, para fortalecer, para encaminhar essa sua criatura, e uma vez que essa criatura tenha sido encaminhada a andar com ele, nutri-la de esperança, na certeza de que Deus fará justiça, de que Deus não deixará o mundo rumar do jeito que está para sempre, ok? Então, vamos lembrar, essa é a finalidade da revelação, né? Reconectar com Deus, direcionar com Deus, dando esperança, dizendo, olha, isso aqui vai acabar um dia. Só que antes que acabe, teremos alguns capítulos meio estranhos aí, né? A gente já falou na semana passada sobre a tribulação, tínhamos falado sobre arrebatamento, defendendo um ponto de vista que a igreja será preservada desse período, né? E nós não teremos contato com esse homem do pecado, né? Mas é importante a gente entender sobre o que é esse assunto, sobre o que trata a Bíblia sobre essa questão dessa figura, um tanto quanto emblemática aí, né? Eu quero começar aqui com uma pergunta, né? E aqui quero abrir para vocês, vamos conversar aí pelo menos alguns minutos sobre isso, quero ouvir vocês. Na sua opinião, daquilo que você sabe, daquilo que você leu, daquilo que você já buscou de informações, tá? Não se preocupe em dar uma resposta precisa, porque essa discussão existe até hoje e ela vai continuar existindo até que tudo acabe, tá bom? O anticristo é um sistema ou o anticristo é uma pessoa? O que vocês acham? E aí, vamos lá. Participações agora, tá? Bom dia, André. Oi, Ana. Bom dia. Eu sempre pensei como sendo uma pessoa. Uma pessoa, ok. Perfeito. Alguma dica de quem seria essa pessoa? Alguma suspeita de quem seria essa pessoa? Você tem... Eu acho que o fulano leva jeito para ser um anticristo. Alguma coisa do tipo ou não? Não, não. Ok, tudo bem. Porque ele vai ser acho que vai ser um líder mundial, pelo que eu entendi até o assunto, né? Mas não pensei, esse cara é o anticristo. Nunca pensei isso. Ok, perfeito, legal. Muito bem, obrigado, Ana. E aí, mais opiniões? Quero... Oi, bom dia, André.
Oi, Elizabeth, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem, pessoal? Para Tudo mim também bem? sempre foi assim, no meu imaginário, uma pessoa. Uma pessoa, ok. Quem não saberia dizer? Às vezes você fica vendo de Putin, por exemplo, que ficar de Olha, perpétuo no e não governo, quer faltam dizer, são candidatos. exato, né? Então, na dúvida, Aham. não Sempre tem um põe cara, candidato mas fica de implantatório. olho, né? Ok, Tá ok. bom? Legal, legal. Gava, tem algumas opiniões no chat. O chat, ok, deixa eu abrir o chat aqui, gente, que minha janela está super populada de janelinhas, então eu tenho que abrir aqui. Vamos lá, chat, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Opa. Leilane, sistema chefiado por uma pessoa. Ok, aí já tem uma opinião de uma, na verdade, de uma, não é nenhuma coisa ou outra, são as duas coisas. Ok? A Ivete fala, para mim é uma pessoa da política, um líder mundial. Ok, perfeito. Quem mais? Mais alguém quer dar opiniões? Ninguém quer? Ok. Não mesmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e meia. Vamos lá, gente. Existem muitas opiniões, né, sobre o que seria o anticristo. Eu vou falar o que num primeiro momento aqui, tá bom? Muito em função daquilo que eu já falei para vocês lá atrás, sobre o pressuposto hermenêutico. Né? Dependendo da hermenêutica que você usa, ou seja, da regra de interpretação das escrituras que você usa, você pode, as pessoas chegam a determinadas conclusões diferentes. Né? Então, eu já falei, nós temos, no que diz respeito à Bíblia, uma que nós consideramos bastante equivocada, que é o método histórico crítico, que simplesmente olha para a Bíblia e fala, olha, milagres não acontecem, profecias não aconteceram, o que a gente tem aí, na verdade, é um arranjo histórico construído depois que o fato já aconteceu. É o pessoal que defende que não houve só um profeta Isaías, mas houve 2 ou 3 profetas Isaías, que as profecias de Daniel, elas não aconteceram dentro do tempo estabelecido no livro de Daniel, mas houve um pseudo Daniel que escreveu as profecias depois que elas já tinham acontecido, enfim. Esse é o pessoal que caminha no modelo histórico crítico, é o pessoal, inclusive, que questiona a própria historicidade da pessoa de Jesus. Né? É o pessoal que defende essa ideia de demitologização das escrituras. Nós não estamos nesse viés. Tá? Esse pessoal está num lado aí do espectro da hermenêutica que está bem polar a gente. Do outro lado, você tem pelo menos 2 linhas majoritárias de interpretação das escrituras. Né? A histórico-gramatical e a histórico-gramatical literal. As duas, elas concordam em grande parte da narrativa bíblica. Então, naquilo que é essencial, naquilo que é majoritário, elas estão juntas, uma crise aí entre elas. Mas, como eu já disse, no que diz respeito à interpretação das profecias bíblicas, ao papel de Israel no presente, ao papel da igreja, à questão da própria visão sobre o fim dos tempos, há algumas divergências. Então, quando você tem uma visão divergente daquilo que é um assunto maior, macro, quando você vai para o micro, com certeza isso também é afetado, tá bom? Então, você trabalha muito, então existem muitas discussões ainda sobre isso, e a gente vai caminhar numa direção, lembrando que eu tenho falado aqui de uma maneira muito cuidadosa, de que a gente defende uma linha hermenêutica, mas entendendo que pode ser que não seja isso. Nós trabalhamos com isso porque eu tenho feito exegese bíblica com vocês aqui. Olha, o texto diz isso. O entendimento desse texto caminha nessa direção. Né? E se alguém chegar para mim e falar assim, André, você está errado por causa disso, e mostrar no texto uma interpretação mais consistente, eu vou parar para pensar. Por que eu estou falando isso? André, então você está ensinando uma coisa que você não sabe se vai acontecer desse jeito? Porque a Bíblia não nos confirma um modelo escatológico. Ok? Ela não nos confirma. Ela nos dá indícios de que pode ser dessa forma. Porque a preocupação não é dizer para você, com todas as letras, fazer uma planilhinha de como vai ser. Olha, o gráfico do fim do mundo é esse. Não, a ideia é produzir essa bendita esperança que ele diz, Deus está cuidando do seu povo, continuará cuidando do seu povo e punirá o mal no final. Ok?
Muito bem. Feita essa remissão aqui, né, sempre importante a gente lembrar desses detalhes, há muitas opiniões sobre a identidade do anticristo, né? Se ele seria um político, se ele seria um prelado. O que é um prelado? Né? Alguém, um dignatário eclesiástico destacado, alguém com bastante visibilidade dentro do clero, né? Seria um ateu, seria alguém que apostatou da fé, na verdade nunca teve de fato fé. Seria um judeu, seria um gentil, seria um indivíduo, seria uma dinastia, né? Lembram aí das ideias aí do Dan Brown, né? no Código da Vinci, né? Aquela história do priorado de Sião. Tem teoria da conspiração muito estranha por aí, né? Nem tudo é teoria da conspiração, mas quando dá para ser teoria da conspiração, o negócio é pirante mesmo, tá bom? Tem gente que fala que ele já veio, que ele já foi, que ele está presente agora, que ele ainda virá. Então, você tem... É um assunto, gente, realmente bastante profuso em termos de opiniões diferentes. Então, é por isso que eu preciso colocar isso para vocês antes de puxar a sardinha para o nosso brasileiro hermenêutico aqui, tá bem? Bom, só para você entender onde a coisa está caminhando, né? Eu não sei quantos de vocês já são iniciados nesse assunto, então me permitam aqui fazer uma explanação um pouquinho mais ampla, né? As pessoas que defendem a ideia do anticristo como sistema, um sistema, né? Eles vão falar, olha, o anticristo, a identidade do anticristo está presente em filosofias como humanismo, como materialismo, como comunismo internacional, o globalismo, as propostas globalistas, com uma liderança unificada mundial, onde todo mundo é equalizado, onde a ideia de igualdade, a igualdade forçada, né? Não é que não haja nada de bom nessas ideias, mas a forma como se quer implementar esse processo é que são elas, né? Recentemente, o Fórum Econômico Mundial propôs aquilo que é chamado de o Grande Reset, the Great Reset, né? E é uma proposta capitaneada por lideranças não só políticas, mas sobretudo gente de muita grana, né? Você tem muita gente de grana pesada entrando nessa proposta de dar um choque na realidade do mundo, em que e reorganizar a sociedade economicamente, politicamente, para que haja menos desigualdade. Essa é a proposta do The Great Reset, né? O problema é que tem uma série de coisinhas muito estranhas nas entrelinhas, né? E aí você fala, eu tenho percebido, nossa, tem gente que está muito interessada no assunto que quer entender do que se trata esse assunto. Eu acho ótimo. Eu também estou procurando pesquisar mais. Mas tem muita gente que está começando, crentes, né? Alguns crentes, né? Que estão desesperados com isso. E agora, o que vai acontecer? Eu falei, cara, nosso Deus continua sendo o mesmo. As promessas dele continuam intactas. Nada mudou. Nada mudou. Mas e se de repente a igreja for passar pela tribulação agora? Eu falei, bom, se tiver que passar pela tribulação, vamos passar pela tribulação. Eu não creio que vá. E até que eu veja um anticristo pintado de ouro na minha frente de fato de verdade, eu creio que a gente vai embora antes dele aparecer, né? Então, existem muitas preocupações que são legítimas, ou algumas inquietações que são legítimas, e outras tantas que precisam ser depuradas com mais atenção. Mas o assunto está aí, tá? O Fórum Econômico Mundial em Davos está propondo esse negócio está ganhando projeção, está ganhando dimensão, e eu creio que vai acabar vingando em algum momento, tá? O globalismo é uma realidade, né? A gente não pode fugir disso, né? Não há como fugir disso. Há quem defenda também que o Islã é o grande anticristo. E dada a projeção, né, dado o crescimento do Islã nos últimos tempos, é até compreensível que algumas pessoas pensem assim, tá? Não sei se é, né? Então, só para vocês entenderem, né, sistemas, né, essa ideia de grandes movimentos, grandes narrativas, né, grandes movimentos de pensamento,
grandes cosmovisões, né? Como se colocando contrária, em oposição ao Senhor Jesus, né? E impondo a sua forma de ver, a sua forma de conduzir o mundo para toda a humanidade. Tá bom? Entre aqueles que defendem que o anticristo é uma pessoa, então já surgiram as mais, né, variadas propostas. E talvez eu deva concordar com aqueles que argumentam que foram possibilidades muito reais do anticristo, de serem o anticristo definitivo, por uma questão muito simples, né? Satanás, ele não é onisciente. Satanás, ele não tem uma compreensão dos tempos como Deus tem. Ele tem muita informação acumulada, porque ele é um ser que vive, apesar de viver dentro do tempo, ele não é sujeito aos efeitos do tempo como nós humanos somos. Então, ele tem, digamos, um cabedal de conhecimento vasto, né? Não sei se o pessoal fala, a música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Estava falando do diabo, né? Eu falei, não sei se ele está falando do diabo, né? Mas é um retrato um tanto quanto interessante, né? Mas o fato é que Satanás não é onisciente. Ele não tem a compreensão do todo da mente de Deus. Ele sabe que a batata dele está assando, mas ele não sabe quando a batata vai assar definitivamente. Então, é uma realidade que a gente tem que considerar, que muitos personagens dentro da história foram fortes candidatos ao anticristo definitivo, pela própria constituição aí das suas identidades, não só pessoais, mas políticas, né? Diplomáticas, ou seja lá o que for. Então, quem que a gente poderia citar aí? Alguém pode me citar algum nome aí que vem à mente que, digamos, foi candidato ao anticristo definitivo? Hitler, né? Hitler. É algo mais, né, que vem mais à mente, porque é muito próximo, inclusive, historicamente, da gente, né? Mas tem muitos outros. Quem mais? Oi? Essa semana... Espera aí, gente, estão falando juntos aqui. Vamos lá. Oi, Leilani. Essa semana eu ouvi uma teoria que eu não concordo, tá? Mas só é um nome que o pessoal fala, Nero. Nero? Eu creio que sim. Eu creio que sim, pelo momento do primeiro século. Veja bem, não estou dizendo que ele foi o anticristo, mas pela realidade ali, tá? Especialmente vivida pelos cristãos, né? Vamos lembrar que Nero, no auge da sua loucura de perseguição contra os cristãos, ele iluminou as ruas de Roma com os corpos dos cristãos crucificados e queimados. Passava pelas ruas, tinha gente sendo queimada lá, iluminou a cidade. Então, houve uma opressão tão grande contra os cristãos que, de fato, ele encarnou, né? Ele simbolizou essa raiva, esse ódio mundano contra o Senhor Jesus. Então, não é que ele foi o definitivo, mas em muitos aspectos, sim, ele tem essa cara, né, de uma liderança. Naquele momento, Roma era o centro do mundo e ele era o centro de Roma, né? Então, de certa forma, sim. Mas querem ver outras Então, eu já ouvi, eu não estou dizendo que eu concordo, como a Leilani disse, mas eu já ouvi que seria um papa, um líder religioso de proteção seria um papa. O Papa nunca saiu da lista, viu, Ana? Eu quero te avisar que o Papa está na lista desde sempre, especialmente desde a Reforma Protestante para cá. Se você pegar a opinião dos reformadores sobre o Papa, ela é absolutamente contundente no que diz respeito à sua visão de que ele representa, de uma maneira afrontosa, um governo humano contrário ao governo divino, né? As argumentações dele são muito fortes. Inclusive, os reformados, hoje em dia, né, se você pegar qualquer teólogo reformado ou crente de linha mais reformada, ele vai tender a dizer que o Papa é o grande anticristo por conta de uma representação humana ou de uma pseudo-representação divina na Terra, que chega a ter um grau de igualdade com Deus, né?
essa coisa de o vigário de Cristo na Terra, né? De você ter alguém que é tão importante como Deus é, né? E ser o pai terreno que tem talvez o mesmo tipo de afeição e de representatividade no coração dos fiéis que o próprio Deus tem, talvez até mais, né? Mas, de novo, não estou defendendo que seja o Papa, estou dizendo que o Papa entrou na lista e, por mais que a gente não fale muito, ele nunca saiu da lista e continua nela, continua ativo na lista aí, tá bom? Mas, olha, tem outras pessoas, assim, tem outras figuras curiosas aí que a gente talvez não se lembre tanto delas. Harry Kissinger, ou Kissinger, foi um fortíssimo candidato a anticristo na época dele. Talvez vocês não se recordem, mas ele é de ascendência judia. A família se mudou na época da perseguição, do pogrom, né, que houve na Europa. Ele estudou, fez ciências políticas, foi professor em Harvard e foi conselheiro político de todos os presidentes, de Eisenhower até Gerald Ford, que foi o antecessor ali do Jimmy Carter, né? E foi também uma voz muito forte nos ouvidos de Richard Nixon. E o Kissinger, ele esteve envolvido em vários movimentos pró-democracia, anticomunistas, instalados, inclusive, na América do Sul, né? Tanto é que ele é persona não grata em alguns países alguns dizem que ele não deve, inclusive, sair dos Estados Unidos por segurança pessoal. Já está bem velho, inclusive, mas, enfim, tem uma história curiosa ali, né? Mas foi considerado um anticristo por essa mobilidade e também pela ascendência judia, né? Tem esse papo de que o anticristo terá que ser um judeu, ascendência judia e tudo mais. Essa história é muito controversa, né? Mas na esteira, olha, Saddam Hussein, Barack Obama, Emmanuel Macron, agora Jorge Soros, tá? Que é um dos grandes patrocinadores aí do The Great Reset, né? Do Fórum Econômico Mundial, de Davos, e até agora o Biden. Até mesmo o Biden entrou na lista agora. Já tem gente falando que o Biden é o anticristo. Muito velho. Então, aí você fala, isso tudo é muito caricatura. Eu falei, gente, a questão toda é a seguinte: o que a gente deve pegar disso aqui é que existe uma disposição mundial para um encaminhamento de soluções que são contrárias a Deus, ok? É isso que a gente precisa entender aqui. E aí eu creio que a resposta da Leilani, né, não existe anticristo sem um sistema por trás do anticristo. E esse sistema está muito mais ativo do que a gente pode imaginar. Esse sistema é o mundo no qual a gente está vivendo. São as regras do mundo no qual a gente está vivendo. Isso quer dizer que tudo está errado? Não, isso quer dizer que a métrica que o mundo utiliza é uma métrica que visa atender essas disposições, e que cabe a nós, filhos da luz, herdeiros de Deus, irmãos de Jesus, concidadãos do reino de Deus, cidadãos celestiais, de darmos o contraponto ao que está aí. Isso não significa fazer um levante contra o sistema, mas entrarmos no sistema e sanearmos o sistema naquilo que depende da gente. Ok? A ideia de fazermos uma comunidade que vá migrar para o deserto, no meio do deserto, para não ser atingida por qualquer espécie de desconforto mundano, é errada, né? Nós somos sal e luz, e sal tem que dar sabor para aquilo que está incipiente, e luz tem que iluminar onde não há luz. Ok? Essa é a ideia aqui. Então, eu quero caminhar muito nessa direção de que a gente precisa entender que o anticristo ele é uma peça dentro de uma coisa maior, né? Que já está acontecendo, que já está em andamento, que já está funcionando, e que isso não deve nos assombrar, tá bom? Por mais que as histórias sejam escabrosas e estranhas, tá?
Então, vamos dar uma olhada aqui no que a Bíblia diz. Eu fiz uma baita de uma introdução aqui, né? Para a gente organizar os pensamentos e começar a abordar a partir daquilo que a palavra de Deus fala. E a gente vai de novo para o Antigo Testamento, porque é em cima do Antigo Testamento que Paulo vai conversar, falar um pouquinho para a gente sobre o que significa, ou do que se trata esse homem do pecado aí. Ele vai falar disso apenas num texto, que é lá 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 10. Tá? Lembrando que as duas cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, são as cartas em que Paulo mais trata dessa questão da volta de Jesus, né? Mais focado nessa questão da volta de Jesus aí. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber aqui? Eu espero conseguir matar todo esse assunto hoje, mas vamos ver se a gente consegue mesmo ou não, tá? Porque são textos bastante... a gente tem que desembrulhar com bastante cuidado aqui, tá? Agora, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Ezequiel 28, 1 a 10. E alguns aí que participaram da aula de angelologia e satanologia já abriram um olho desse tamanho. Opa, eu acho que eu lembro desse texto. Não é o mesmo texto, mas está no mesmo contexto. Isso para a gente é bastante importante, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui em Ezequiel, tá? E vamos ver o que é que Ezequiel, que foi contemporâneo do profeta Daniel, também esteve exilado na Babilônia, está escrevendo aqui. Lembre-se, basicamente, a gente vai trabalhar com dois profetas, Ezequiel e Daniel. Os dois estão exilados em Babilônia, são judeus. Deus está falando para eles sobre um futuro escatológico e não dá para a gente esquecer, não dá para a gente desconsiderar de que o que Deus está falando para eles tem implicações para o povo de Israel. Senão, seria como se Deus colocasse um pirulito na boca deles, na mão deles, com papel, e falou, pode chupar, mas não tira o papel. Ok? Se a gente olhar, alegorizar, desconsiderar Israel do pano de fundo dessas profecias, a profecia fica esquizofrênica. Tá bom? Lembre-se, Deus está falando para judeus exilados que passaram por um trauma razoável, um trauma talvez histórico na vida de Judá, na vida do povo de Israel, essa nação o Reino do Sul, né? E esses caras estão muito imbuídos de uma busca diante de Deus para que Deus tenha misericórdia da nação. Se você olhar o começo do capítulo 9 de Daniel, ele faz uma oração maravilhosa, pedindo perdão pelos pecados da nação. E todo o conjunto, todo o núcleo duro das profecias, que envolve inclusive o anticristo, são dadas para Daniel na esteira, emboladas com essa disposição de buscar a Deus e de buscar que ele restaure a nação de Israel, ainda que isso tenha implicações para o mundo todo. Tá? Deus não está simplesmente resolvendo o problema de Israel e esquecendo o resto. Não, isso vai irradiar para todas as nações. Mas não dá para ignorar que há um papel, há uma intenção divina com o povo da aliança, o povo do pacto. Deus não se divorciou de Israel, como muita gente afirma. Tá? Isso não significa que Israel é o queridinho de Deus, no sentido de que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Não, é um povo que tem responsabilidades proféticas que ainda serão cumpridas. A duras penas, diga-se de passagem. Tá? Mas esse é outro assunto. Tá? Vamos voltar aqui para aquilo que interessa, tá? Ou para aquilo que é mais importante nesse momento. Tá? Muito bem. Olha só, vamos ler o texto. Presta atenção. Tá? Vou ter que ler em duas etapas aqui. Palavra de Ezequiel. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro. A palavrinha aqui é Negid, líder, alguém que está acima, um ruler, né? Um governante mesmo. Ok? Ok, vamos ver o que ele fala sobre esse cara. Assim diz o soberano, o Senhor, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus.
Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Perceba aqui as colocações. Aqui trabalhamos, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares, essa sensação de ser uma divindade. E aqui, exaltar-se como alguém sábio, num nível que só Deus é. Mas olha só o que vem na sequência. Você é mais sábio que Daniel? Está falando de Daniel. Daniel, profeta Daniel, exilado na Babilônia, contemporâneo de Ezequiel aqui. Ezequiel deveria conhecer Daniel, de alguma forma, tá? Ou pelos seus escritos, ou pela sua reputação. Tá? E Daniel tinha uma fama tremenda. Lembrem-se, serviu mais de 60 anos no serviço público da Babilônia, vários reis, sabe? E nunca foi pego em nenhum ato de improbidade administrativa. Por mais que tentassem, enfim, outra história, né? Olha só, não haverá segredo que lhe seja oculto? Será que você é tão bom assim, de achar que sabe tudo mesmo? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você acumulou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor. Por que você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus? Trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova e você terá morte violenta no coração dos mares. Aquele lugar que você se sente seguro, sabe? Você se acha o dono dele? Então é lá que vai ser a sua sepultura. Dirá você então, eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não Deus nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Esse eu falei diz, está decretado, não vai mudar. Ok? Não vamos entrar na questão dos decretos, né? Vamos lembrar, já falamos sobre os decretos eternos de Deus, soberanos de Deus, a gente falou sobre isso lá atrás, não quero entrar nesse assunto de novo agora, tá? Isso já está um pouquinho esclarecido aqui. O que é importante a gente entender é o seguinte, né? Esse príncipe de Tiro é alguém que tem uma posição de autoridade, ele é um trader, ele é um negociante extremamente poderoso. Vamos lembrar que Tiro fica na Fenícia, e os fenícios eram grandes marinheiros e comerciantes. Quem leu Asterix sabe disso, né? Aquilo ali tem um fundo histórico, tá? Não é tirado da cabeça lá do Goscinny e do Uderzo, não, os autores do Asterix, tá? Os fenícios eram grandes mercadores. Eles eram grandes traders. Salomão fez negócio com eles, inclusive, durante a construção do templo, se você não se esqueceu, né? Acho que você deve se recordar disso. Mas ele é um trader, ele é um grande negociante. Ele tem, nesse processo de ser um grande negociante, um grande senhor de um grande império, tá? Essa arrogância, essa vaidade, o orgulho extremos, essa síndrome de divindade, a síndrome de Deus, né? Aí você fala, tá, mas o que isso significa, André? Bom, imediatamente, é um personagem histórico que viveu na época em que o próprio reino babilônico estava em ascensão. Seu nome era Etbaal III. Foi um governante muito poderoso, de fato, mas que capitulou diante dos babilônios. Foram os babilônios que apiaram esse cara do poder, tomaram-lhe todo o poder, destituíram-no do poder, mataram. Né? E é curioso que o Império Babilônico era justamente o império que Daniel servia naquela época. Lembra-se? Não é à toa que essa comparação com Daniel está colocada aqui. Você se acha mais sábio que Daniel? Cara, Daniel já deu a linha do que vai acontecer, ó. A cimitarra vai te ser passada no pescoço. Você é muito arrogante e tal. Mas aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com o anticristo? Por que isso descreveria o anticristo?
Se Etbaal morreu, não diz respeito a apenas ele? Bom, aí o texto continua, o texto de Ezequiel continua, e a gente precisa entender a relação entre esse príncipe de Tiro, Etbaal III, e a sua mentalidade, a sua forma de agir, com o personagem que vai surgir na sequência. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui. Esta palavra veio a mim. Ou seja, terminou uma profecia. Eu falei, palavra do Senhor, soberano do Senhor. Ok. E aí Ezequiel continua. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, ele um lamento a respeito do rei de Tiro. Outra palavra utilizada aqui. Melech. Não é Negate. São palavras distintas. Você fala, opa, como assim? Não é a mesma pessoa? Não. Não é. Quem é essa segunda pessoa? Tem um governante lá que parecia tudo, nada era maior do que ele. E agora está falando de um rei de Tiro. Quem é essa pessoa? Vamos lá. Vamos ver, vamos acompanhar. Assim diz o soberano Senhor. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Hã? Como é que é? Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Vamos lá, o que mais? Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu o designei. Vamos lembrar que quem está falando isso é Deus. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Quem são esses reis? Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Primeira coisa para a gente lembrar. Não estamos falando de Etbaal aqui. Etbaal, a gente falou, a profecia sobre Etbaal, o ambiente, a mentalidade, a disposição que cercavam Etbaal, estão descritas nos versículos 1 a 10. E agora o papo é direcionado para outro alguém. A pergunta que eu faço para vocês: quem é esse alguém? Alguém quer arriscar um palpite? E por quê? Lúcifer. Ok, chegamos no ponto. É Satanás. Há duas descrições distintas aqui. A primeira fala de um ser humano arrogante. A segunda fala de um ser não humano arrogante. E aí, novamente, você vai perguntar, mas André, o que é que isso tem a ver com o anticristo, com esse papo de anticristo? Simples. Há uma relação entre esses dois. E a relação entre esses dois, os títulos utilizados entre eles, sugere claramente uma relação hierárquica, onde o segundo, o Melech, o querubim guardião,
exerce influência sobre o Nagid, o governante. André, isso não é meio fantasioso demais? Não, vamos dar uma olhadinha lá em Efésios capítulo 6, vamos pegar Paulo falando sobre essa questão de organização de poderes no mundo invisível. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Olha lá, vamos lá. Efésios 6, versículos 10 a 13. Tá? Ele não está preocupado em falar especificamente disso, mas ele vai mencionar isso visando uma orientação, uma instrução muito importante para os cristãos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, percebam, essa é uma atribuição minha, é uma responsabilidade minha. Eu tenho que fazer isso. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele faz, existe uma batalha espiritual. Essa história de batalha espiritual não é papo não, gente. O negócio existe. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Ele fala, olha, vai haver dias maus. E é necessário que nós permaneçamos inabaláveis, especialmente nos dias maus. Ou seja, você precisa se revestir da armadura para ter condições de vitória no dia mau. Você precisa ter disposição à resiliência, fortalecer-se no poder de Deus, cercar-se da armadura dele, porque a batalha é espiritual, ela existe, vai haver dias maus e você tem que enfrentar isso com disposição para permanecer inabalável. E aí ele vai descrever a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Então, podemos entrar nesse assunto agora por questão do tempo. O que Paulo está afirmando aqui claramente é que existem governos celestiais. Você tem principados, ou seja, autoridades que digamos, esse aqui é o meu território e aqui eu vou dominar. E esses principados, essas potestades, né, essas autoridades espirituais, autoridades que eu digo não autoridades boas, tá? Essa turma não humana, anjos caídos, a gente já falou sobre isso em angelologia, né? Essa turma que descambou, promoveu uma insurreição, né? Se insurgiu contra Deus, essa turma está ativa, boa parte dela está ativa, tentando fazer o maior estrago possível, tentando estabelecer, cravar os seus dentes, as suas unhas nesse mundo, fazendo a coisa acontecer. Paulo está falando aqui, nós lutamos contra essas forças. Nós precisamos visualizá-las, não com olhos de carne, mas com os olhos da fé, e entendendo que o nosso Deus é maior do que elas. É por isso que toda vez que você tenta fazer um movimento, claro, como igreja, para pregar o evangelho, para ser sal e luz num contexto onde o pecado abunda, você pode ter certeza que vem ripada na direção contrária. Gente, nós estamos numa região aqui, só para vocês saberem, aqui em Moema, do lado do nosso hub, existem 4, 5 casas de swing próximas daqui. E as histórias que estão chegando para a gente são cada vez mais escabrosas. Você acha que a gente não vai enfrentar nenhuma oposição? Você acha que a gente não vai enfrentar dias difíceis? Você acha que o nosso problema, de fato, o nosso maior problema é a Covid-19? Não estou dizendo que a Covid não é um problema, deixa eu deixar bem claro aqui, ok? Lá vem o André com esse papo de Covid. Não, por favor. A Covid é uma realidade, é um problema sério. Nós estamos olhando para ele com todo o cuidado que deve ser olhado, mas entenda o seguinte, que a maior guerra que a gente tem respeito à luta travada por essas almas que estão perdidas. E eu fico me perguntando, se Deus nos colocou aqui nesse lugar, existem duas alternativas. Ou a gente vai em frente, se revestindo da armadura, ou a gente simplesmente capitula por covardia.
Como é que a gente começa a não capitular para a covardia? Colocando os joelhos no chão, intercedendo para que a vontade de Deus se faça na nossa vida. E nos armando de toda a armadura dele. Não é sendo um ativista. Botando o joelho no chão e buscando, ok, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Começa por aí. Mas agora já está virando pastoral, né? Então deixa eu voltar aqui para o texto. Mas percebam, essa realidade existe. E o que está acontecendo aqui, que Ezequiel está descrevendo claramente aqui, é que é uma relação. Então, Etbaal, a mentalidade de Etbaal, essa ideia de ser alguém de autoridade, um trader poderosíssimo, alguém arrogante, vaidoso, orgulhoso, que tem síndrome de divindade, é o espírito do anticristo. É essa atitude que é esperada que o anticristo tem, porque está diretamente debaixo da autoridade de Satanás, que foi descrito no texto seguinte. Ok? Então, no primeiro momento que a gente quer é fazer essa relação, que é importante. É alguém que está diretamente, que é influenciado diretamente, recebe poder, recebe, digamos, confortos, recebe uma série de presentinhos para exercer o seu projeto, que na verdade não é seu, é do próprio diabo. Tudo bem até aqui? Ficou clara essa relação? Dúvidas aqui? Alguma inquietação que eu precise resolver sobre esse texto? Fique à vontade, pode falar agora. Senão eu vou passar para Daniel. Não? Isso é importante, porque isso estabelece a base do que a gente vai ver na sequência. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Quando a gente chega em Daniel, gente, a coisa começa a ficar um pouquinho mais clara. Então, se a gente já considerou isso que eu acabei de falar. Né? Olha só. Vamos dar uma olhadinha em Daniel aqui, capítulo 7. Eu vou ler os dois textos primeiro, depois eu vou explicar rapidamente aqui. Porque agora começam as descrições desse personagem chamado Anticristo, do homem do pecado. Tá bom? A gente começa a ter uma descrição mais clara, ainda que figurativa. Tá bom? Vamos lá? Olha aqui. Não dá para ler o texto todo, tá? Só uma das visões de Daniel, começam ali no capítulo 7, né? Seria bom você ler depois ali, capítulos 6, 7, 8, 9, né? Posso passar isso depois para vocês. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal. Ele está tendo uma visão, né? Animais terríveis, ferozes, né? Aterrorizante. Esse é o quarto. Tá? Assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, inicialmente, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres, ou seja, 3 desses 10 chifres iniciais, eles são, digamos, eles são arrancados para dar lugar a esse novo chifre, que é pequeno no primeiro momento. Esse chifre possuía olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Então há uma distinção aí, é um poder, algum tipo de poder dentro de um sistema. Ainda não vamos associá-lo a um homem, embora já tenha aí os olhos de um homem, a boca de um homem que fala com insolência, dando indício de que é alguém que vai se sobressair dentro desse sistema feroz. É isso que a gente precisa ler aqui nessa profecia de Daniel. Vou ter que pular aqui os próximos versículos para a gente ganhar tempo. 20 e 26. Agora a gente vai ter a gente vai elaborar um pouquinho mais a explicação dessa... Daniel mesmo vai receber a explicação do que significa isso. Imagine Daniel vendo isso. Cara, o que significa esse negócio? Né? Então vamos aqui para o capítulo 8 agora, ou melhor, versículos 20 e 26 do capítulo 7. A partir do versículo 19, para ficar mais claro. Então eu quis saber o significado do quarto animal. Ok, Daniel, a gente também quer. Diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com os seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava.
Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Perceba que o que chama a atenção de Daniel é justamente esse chifre que surge, que ocupa o lugar de outros 3, que cresce, que fala de forma insolente. Perdão. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. A pergunta que eu preciso fazer para você nesse momento é: quem são os santos dentro dessa realidade comunicada para Daniel? Judeus. Ok, são os judeus fiéis a Deus. Então, nós não estou dizendo que não tem, não só isso, né, mas as pessoas que são fiéis a Deus, não só judeus, mas o povo de Israel, mas dentro da massa crítica que se chama Israel, um povo fiel a Deus, ainda que você tenha agregados a ele. Ok? Mas a visão de Daniel diz respeito a Israel. Ele tem isso na mente dele, está lá. Deus não faz nenhuma questão de esclarecer que seja algo diferente disso. Então é importante a gente ter isso em mente. Israel não está de fora, que temos que ter esse pano de fundo. Daniel não sabe que um dia vai ter igreja, como é que vai ser as coisas lá na frente, ele está vendo a realidade do povo dele. Deus está falando dentro desse contexto. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Esse ancião a gente teria que olhar toda a profecia para entender qual é o papel dele ali, mas nesse momento não dá para a gente fazer isso aqui, não é uma questão essencial. Tá? Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Então perceba, há uma guerra contra os santos são derrotados, tá? Até que existe uma sentença em favor dos santos que tinham sido derrotados, porque chegou o momento do reino ser tomado. Que reino? Que reino? Muito bem, preciso seguir em frente aqui. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Aparecerá, não apareceu ainda. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que saíram desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Na NVT você tem um relato mais preciso ali que fala tentará mudar os seus costumes, ou seja, a ideia de mudar as práticas cultuais do povo santo. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos, a ideia de 2 tempos e meio tempo, 3 tempos e meio. Isso está encapsulado dentro daquele período que a gente estudou chamado tribulação. Percebam que esse é o período que antecede esse decreto, essa sentença em favor dos santos. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Então, esses 3 anos e meio, eles antecedem esse momento em que a sentença será promulgada e o reino será promulgado. Alguém deve estar perguntando, e onde a igreja vai estar nesse momento? Nos céus, nas bodas do Cordeiro. Quem está aqui embaixo é quem se converteu durante a tribulação. São esses os santos que serão perseguidos, e há um epicentro, sim, dessa massa crítica de crentes novos convertidos, com gente, com muitos judeus fiéis a Deus, que se converteram, que se tornaram cristãos, que estão fazendo todo um trabalho de divulgação muito forte do Evangelho, que estão se opondo ao anticristo por conta da clareza com que agora percebem as suas reais intenções. Muito bem, vamos em frente aqui. Sei que são muitos detalhes, mas só para você entender, nosso foco aqui é falar da mecânica, da dinâmica, dos propósitos desse ser sinistro aqui. Tá? Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. O seu poder será destruído. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo.
O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Da ideia de um governo terreno. Estamos falando de alguém que entende que isso já aconteceu. Ele tem a visão de um trono em Jerusalém. E do cumprimento daquilo que mais se espera, inclusive do acordo que Deus fez com o próprio Davi lá, escrito em 2 Samuel capítulo 7, se eu não me engano. Ele fala assim, o seu reino não terá fim, o cetro não se apartará da casa de Davi. Essa promessa, gente, se a gente for... se a gente não parar para analisar que ela precisa de cumprimentos, que ela ainda tem cumprimentos, ela se torna vazia, ela se torna estranha, ela se torna até um tanto quanto estranha para se analisar. Não adianta você querer atribuir ao trono de Davi um trono celestial, um trono espiritual. Não é essa a ideia. Tá? Ele tem implicações espirituais, mas o trono de Davi é um trono terreno. Agora com implicações, com reverberações para toda a humanidade. Ok? Simeão vai falar um pouquinho disso na profecia dele lá, quando ele pega Jesus nas mãos e, uau, olha só, o Senhor pode fazer o seu servo descansar, porque os meus olhos viram a redenção de Israel. É um judeu falando, tendo a cosmovisão judaica em mente ali. Tá bom? Muito bem. O que é esse pequeno chifre? Esse pequeno chifre que cresce na cabeça da besta e fala com arrogância. Né? Ele representa essa disposição, ou esse, digamos, elemento, né? Que parece ser um homem, sim, que vai se distinguir dentro de um sistema feroz que vai dominar todo mundo, vai massacrar toda a realidade, como nós a conhecemos, ou de forma tecnocrata, burocrata, ou até mesmo de forma militar. Em algum momento, talvez haja derramamento de sangue. Tá? Mas a ideia é que o sistema vai operar a favor dele. Ele vai ter o sistema nas mãos dele e vai, outorgado por quem de fato tem o poder. Né? Lembremos que quem de fato detém o poder temporário da realidade nesse mundo é Satanás. Então, ele, na verdade, vai ser uma espécie de marionete aí. Tá bom? Muito bem. Quero aqui, sem entrar em detalhes, porque os textos são muito longos, tá? Então, só para ler rapidamente com vocês aqui os outros textos, tá? Para ficar claro quem é esse cara e como esse assunto está muito presente ali em Daniel. Já ficou claro que é uma pessoa, muito provavelmente uma pessoa dentro de um sistema. Né? Qual é a ideia dele? Se opor a tudo o que diz ser Deus, se opor ao povo de Deus, se levantar contra a governança de Deus nesse mundo. Tá? Só que ele não vai ter condições de... A gente já viu, ele não vai se sobressair. Ele vai ter muitas vitórias, mas no final ele será destruído. Tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês nos versículos 23, 25, Daniel também, 26 e 27, para a gente fechar essa ideia. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Novamente, falando da mesma pessoa, só que trabalhando, abordando o assunto por ângulos diferentes. Ele se tornará muito forte, não pelo seu próprio poder, não pelo seu próprio poder, que eu acabei de falar agora. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, para fechar. 9, 26. Só ler aqui a partir do versículo
A gente já leu esse texto semana passada, né? Esses dias atrás, mas deixa eu só ler de novo aqui. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída, Jerusalém, né? Com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações serão decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Então, ao mesmo tempo, né, que você tem aqui, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, ainda que você possa acomodar sem problema algum aqui o que aconteceu no primeiro século, com a invasão de Jerusalém por Tito, né? Você não tem como acomodar essa profecia com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana, naquele evento em que Tito invadiu e destruiu Jerusalém. Tá bom? Só para a gente entender que algumas coisas são... Não tem problema de dizer que isso aqui, essa parte da profecia, também diz respeito ao que aconteceu no primeiro século. Lembre-se, as profecias, elas não têm... Elas têm objetivos múltiplos. Tá? Aquilo que a gente chama de dupla referência. Então, a gente não precisa ficar tão necessariamente preocupado que isso aqui é assim, é isso. Não, Deus está falando de um futuro. E a ideia não é pontuar, não é estabelecer tudo numa única situação, mas é falar do todo, dos eventos como um todo, tá bom? No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta. Isso não aconteceu com Tito. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, perceba, é necessário que haja um templo, que seja ali colocado um sacrilégio terrível. A ideia aqui do sacrilégio terrível, quando você olha para Apocalipse capítulo 13, você vê ali essa disposição de adoração que o anticristo vai trazer para si. Então, ele vai usurpar o trono de Deus, o lugar de adoração a Deus, para que seja uma adoração para si. Esse é o grande sacrilégio. A gente vai conseguir compreender um pouquinho mais quando a gente olha para Apocalipse. Tá bom? Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O que a gente percebe em tudo isso é o seguinte: existe, sem sombra de dúvida, um fim decretado sobre esse sujeito. Não só sobre ele, sobre o sistema por trás dele. Eles não prevalecerão no fim. Eles terão vitórias, farão alguns estragos razoáveis e consideráveis, mas não prevalecerão. Não prevalecerão. E nós não entramos em Paulo, né? Então, eu vou deixar para entrar em Paulo na semana que vem, mas eu precisava criar bastante esse espaço, jogar bem esses fundamentos aqui, para a gente falar mais sobre Paulo, e já entramos no assunto subsequente, que é a volta visível de Jesus também. Tá bom?